nós podemos dizer assim que as principais dificuldades são, às vezes, até mesmo de convencer o contador. O contador não quer nem escutar, o contador despreza, às vezes eles ficam desanimados com o contador quando eles chegam para fazer uma parceria e o contador não se interessa, né? Esse é um dos pontos, né? Eu acho que assim os principais pontos são o contador nessa parceria, tá? Porque uma das coisas é você utilizar o contador como aliado. Ele normalmente presta serviços para várias empresas simultaneamente, né? Tem alguns que são de grandes empresas contratados internamente, mas a grande maioria presta serviços para uma diversidade de empresas, tem conhecimento, portanto, dessa diversidade de empresas, tem contato com eles e tem até a confiança deles. Então, uma oportunidade é dessa conversa com o contador para que ele se torne o seu parceiro, né? Ou seja por dois métodos que existem, né? E aí a gente precisa diferenciar até mesmo em relação aos percentuais de comissão, vamos dizer assim, os percentuais relacionados. Um método é a simples indicação. O contador, como ele tem o contato com várias empresas, ele vai te indicar para que você desenvolva o trabalho. E aí o cliente passa a ser seu, né, com a sua responsabilidade e, portanto, o percentual, vamos dizer, por essa indicação é um percentual menor, de 10, 15% no máximo, né? Mas há outras situações que envolve principalmente o trabalho em conjunto. E esse trabalho em conjunto é muito positivo, seja para o advogado, seja para o contador. Né? Por quê? Porque é uma forma de aumentar a renda dele, porque vocês podem fazer, então, em parceria, que significa desenvolver o trabalho em conjunto. Você entra com o conhecimento jurídico e ele entra com o conhecimento contábil. Quando chega um auto de infração, vocês vão unir os esforços para fazer essa defesa no auto de infração. Quando é uma recuperação administrativa, por mais que ele é que vai ter o conhecimento da maior prática da retificação dos documentos fiscais, é você que vai ter a teoria até mesmo para fazer algo um pouco mais arrojado, para fazer com mais segurança essa recuperação de créditos. E mesmo para ingressar com ação judicial, é você que vai entrar com ação judicial, mas ele pode te ajudar selecionando os documentos, identificando os documentos a juntar. Então, uma parceria que os dois atuem em conjunto. E aí, né, honorários divididos proporcionalmente realmente aos trabalhos que serão desenvolvidos por ambos. Então, só que o contador, então vejam, é uma oportunidade para o contador, tanto de ganho financeiro, como de reconhecimento. Por quê? Porque exatamente para os clientes dele, ele pode falar que ele tem uma assessoria jurídica, que ele tem um advogado tributarista que é parceiro e que ambos, portanto, desenvolvem em conjunto esse trabalho. E com isso, agregar valor, né, ao trabalho que ele desempenha, fidelizando mais clientes, aumentando a rentabilidade e tudo mais. Só que a primeira coisa é o preconceito. Né? Advogado, cá entre nós, pessoal, advogado não tem boa fama. Infelizmente, por causa de poucos, né? Advogado, né? Não tem lá essa boa fama, é aquele que chega oferecendo milagre e depois, muitas vezes, deixa o cliente na mão. Por quê? Porque existem esses falsos milagreiros por aí, né? E que nós tentamos o que? Demonstrar que não é isso, não se trata de milagre, por isso que a nossa proposta é sempre de uma relação de muita transparência com todos os que nós estamos tendo contato, com aqueles que nós estamos, com o próprio cliente, falando, na verdade, da existência dos riscos, como minimizar os riscos e assim por diante, né? Mas a mentalidade, principalmente hoje, né, que todo mundo sai oferecendo recuperação de créditos tributários, né? O que acontece é que muitas vezes você vai falar, seja com o cliente, seja com o contador, e ele tem um receio desse preconceito.
Fala assim, não, vai vir aqui me oferecendo um milagre, vai fazer coisa errada com o meu cliente e ainda vai queimar meu nome. Vou ficar eu em maus lençóis. Como é que eu vou indicar um sujeito aí para o meu cliente e eu vou ficar em maus lençóis? Né? Caso ele faça alguma coisa errada. Outra coisa, ainda que gera de obstáculo aí para o contador, é de ele ficar com receio, principalmente quando você vai falar de recuperação administrativa, por exemplo, recuperação de insumos, de créditos de PIS e COFINS, recuperação do Simples Nacional no monofásico. Outra coisa que ele fica com receio é: peraí, se é uma recuperação administrativa, significa que alguma coisa foi feita errada. Então, significa que eu recolhi indevidamente. Então, vai passar a imagem para o dono, para o proprietário da empresa, para o patrão ali, que eu não fiz as coisas corretamente. E eu posso, então, queimar meu filme. Então, ele fica com medo, com receio dessas duas coisas. Ou de ser um desavisado, um milagreiro que acabe prejudicando o cliente dele e, consequentemente, manchando o próprio nome do contador, ou que é alguém que, para fazer essas recuperações, principalmente administrativas de crédito tributário, acabe manchando também o nome do contador, falando que ele fez coisas erradas. Além de outros que ainda falam, isso só vai vir me dar mais trabalho. Né? Porque você vai lá vender para o proprietário, recuperação de crédito, quando vai fazer a recuperação dos créditos tributários, aí depois, se tem a decisão e ganha, tem que habilitar, tem que fazer as decomps, que são documentos contábeis, tem que retificar a escrita fiscal, e vai me dar mais trabalho. Então são 3 pontos aí de obstáculos que a gente tem que entender a posição do contador, né? Entender que pode existir esse preconceito, essa mentalidade, para que nós possamos quebrar essas objeções, mostrando para ele o lado positivo, conquistando a confiança e mostrando o lado positivo aí da moeda. Então, esses são normalmente os principais obstáculos que costumam ser levantados, que costumam ser trazidos pelos alunos. Inclusive, muitas vezes ele chega até a fechar o contrato com o proprietário. Já aconteceu aqui no Café com Fabiano da gente ter essa conversa. Ele fecha o contrato, mas o contador não entrega os documentos. Né? E o proprietário vai falar assim: não, pede lá para o meu contador esses documentos. E o contador não entrega. Como se virar em relação a isso? Né? Sem criar um atrito, que já vou adiantando aqui, né? Normalmente esses são os obstáculos. Agora a gente tem que encontrar uma solução ou soluções para resolver isso com o mínimo atrito possível, fazendo do contador o seu aliado nessa batalha, nesse combate à tributação indevida, nessa recuperação de créditos tributários, certo, Luiz Felipe? Certo, e a gente tem que também tomar cuidado com uma coisa. A gente sabe, né, que o advogado ele tem uma fama, mas às vezes alguns advogados eles olham também com preconceito para os contadores, achando todos os contadores não sabem tributário. Não, muitos contadores sabem tributário. Né? O que eventualmente acontece de falhas é pelo volume. Né? A gente vai para muitos escritórios de contabilidade, eles têm um volume muito grande ali de empresas. Né? Então, eventuais falhas vão acontecer. Além do mais, você vai para escritórios de contabilidade, eles estão lidando não apenas com os aspectos tributários, eles estão lidando com os aspectos trabalhistas, eles estão lidando com várias outras coisas. Né? Então, obviamente, pode acontecer uma falha. Né? Então, a gente tem que ter uma postura de reconhecer as qualidades dos contadores, inclusive porque nós temos contadores que são excelências em direito tributário, né, que mandam muito bem, que fazem recuperação tributária, que fazem planejamento também, né? Então, até a Luísa está comentando aqui, todos nós somos humanos, todos nós erramos.